Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Tudo começou quando eu deixei de ser evangélico, né? Então eu decidi ser testemunho de Jeová. Uma pessoa passou na minha casa, né? Isso em 1995, né? Passou na minha casa e eu fiquei intrigado com algumas coisas, né? Eu finalmente achei um local, uma religião que estava satisfazendo a minha ânsia de respostas, né? Eu tinha muitas dúvidas, perguntava muito e tudo que eu perguntava era respondido, né? Então, cara, eu fiquei muito feliz mesmo. Sendo que no dia 2 de fevereiro de 1996 foi a primeira vez que eu saí para pregar de porta em porta, porque eu já estava estudando a Bíblia há muito tempo, já fazia palestras na congregação, né? E também eu já estava com um nível de conhecimento considerado aceitável para eu poder ser um publicador, né? Que é como eles chamavam lá as pessoas que vão de porta em porta para pregar a religião, pregar a Bíblia, pregar o Evangelho, né? Pois bem, então foi a minha experiência. E lembrando que um dia antes o meu avô tinha falecido. No dia 1º de fevereiro de 1996 o meu avô faleceu aos 86 anos. Eu acredito que foi nessa data, eu acho. Mas foi bem triste. Mas deixando isso de lado, né? Eu fui ser testemunho de Jeová. Era muito devoto, como sempre. Era muito fervoroso, muito devoto. E eu passei por muito perrengue, né? Pregando de porta em porta. Porque realmente as pessoas consideravam que era muito chato, né? No domingo de manhã o pessoal querendo dormir e a gente lá pregando, vendendo revistas, né? A Despertar e a revista Sentinela. Hoje elas são distribuídas de graça, né? Hoje quem paga é com as contribuições voluntárias dos membros da igreja, né? Da religião. Mas antes era pedido uma contribuição de quem ia ficar com essas publicações. Na época era 50 centavos, né? Pois bem, eu fiquei muito tempo e quando eu tinha 17 anos eu conheci já 98, eu acredito, eu já estava morando em São Luís, né? E conheci uma pessoa que passou a se tornar assim a minha esposa, né? Eu namorei com essa pessoa durante 5 anos e eu me casei com ela, fiquei 2 anos casado. Só que o nosso relacionamento foi terrível mesmo. Eu tinha problema com os pais dela, não com o pai, mas com a mãe principalmente. A mãe desde o início não gostava, não queria que eu me relacionasse com ela, talvez por causa da minha condição financeira, e eu imaginava que era isso, porque eu era bem humilde e eles tinham um pouquinho de dinheiro, né? Pois bem, eu acredito que foi isso. Tenho 90% de certeza que ela não gostava de mim porque eu tinha uma condição inferior à dela, né? Mas resultado, nosso casamento não deu certo. A minha sogra me infernizava o tempo todo. Terrível. Eu chegava a chorar sozinho no quarto, querendo explodir, né? Até que teve uma época que eu não aguentei. Não aguentei e pedi o divórcio, né? 2 anos depois de casado, me pediu o divórcio. E a gente se divorciou. Como não tinha jeito de eu não querer mais reatar o casamento, porque não deu certo mesmo, não deu certo. Eu tentei, não deu certo. Eles resolveram me expulsar da religião. O pai dela era o chefão lá da congregação, né? Era o ancião, presidente, né? E decidiram me expulsar da religião. Geralmente quando você vai ser expulso ou desassociado, é feita uma comissão, é analisado o seu caso, por que aconteceu. A expulsão é sempre a última opção, né? E eu fiquei sabendo que eu tinha sido expulso pelos outros, né? Teve uma reunião lá e eles divulgaram que eu tinha sido desassociado. E eu estava jogando videogame na época, jogando futebol, né? PlayStation, com um amigo meu, né? Eu vou até citar o nome dele aqui, o Charles, meu amigo, ó. Beijo pra ti, Charles. Ó, você tá aqui no meu coração até hoje. Tomara que eu não te complique com esse vídeo, né? E eu tava com o Charles, esse meu amigo, e chegou um dos anciãos lá, que era novato, estava querendo mostrar serviço, né?
e chegou para mim e falou assim, lá no meio do local: olha, Frank, você não precisa mais ir para a congregação, você foi expulso da religião. Já que me expulsaram, né, eu acabei aceitando. Ia fazer o quê? Eu ia brigar, né? Ela estava acabando uma saga aí de 19 anos, que eu era testemunho de Jeová, e para mim a religião era um modo de vida, né? Não era um meio de vida, para mim era um modo de vida. E eu deixei de ser testemunho de Jeová, né? Depois eu fiquei sabendo por meio de outras pessoas que, né, lá estava sendo comentado que eu tinha traído a minha esposa, para não ficar feio, né? Depois eu vou explicar também o motivo deles falarem isso, tá? Porque isso aí tudo foi planejado, né? Foi planejado para que a pessoa não ficasse presa, porque quando você é testemunho de Jeová, quando você separa, você não pode casar de novo, a menos que tenha sido por adultério, né? Ou morte do cônjuge. E eles tinham que fazer isso, né? Tinham que falar essas coisas para que a pessoa ficasse liberada lá, minha ex-esposa, para casar de novo, né? Eu aceitei. Eu fiz de conta que eu não escutei, deixei de ser difamado para evitar qualquer problema para a pessoa também, né? Ela não era tão culpada também do fato de eu ter me separado. Eu também fui, né? Mas as situações que surgiram foi terrível, né? Pois é, essa foi um pequeno resumo da minha saga, né? Da minha saga pela religião das Testemunhas de Jeová. Tem uma família que é testemunho de Jeová, eles, de acordo com a religião, eles não podem falar comigo. Então eu saí com a minha consciência tranquila e passei mais essa etapa na minha vida. E aí eu era um cara até o momento sem religião, mas eu ainda tinha ânsia por frequentar uma igreja, por estar junto de pessoas que compartilhassem a mesma fé que eu. E aí eu fui atrás de outros caminhos, né? Então esse foi um pequeno resumo da minha passagem pela Testemunha de Jeová. Foram 19 anos. 19 anos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa o like aí, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí, conta sua experiência também, se você já foi testemunho de Jeová ou se é testemunho de Jeová. Se eu estou falando alguma bobagem aqui, pode deixar nos comentários aí, não tem problema não, tá bom? Obrigado e até a próxima. Um dos primeiros motivos, né, que eu considero minha culpa é as dúvidas que eu tinha, né? Por exemplo, a questão do sangue foi um dos grandes divisores de água para que eu diminuísse a minha determinação de recorrer da minha desassociação. Eu pensava, essa questão do sangue é muito complexa, ela é muito rígida, né? Por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 37, né? Eu vou citar alguns textos bíblicos aqui, porque apesar de eu não ser testemunho de Jeová desde os 24 anos, hoje eu tenho 38, façam as contas aí, né? Então, dos 24 anos aos 38 é muito tempo, né? Então, mas eu nunca mais fiquei estudando a Bíblia como eu estudava antes, né? Mas eu não esqueci de nada que eu aprendi, né? 19 anos como testemunho de Jeová, não tem como você esquecer, né, de como era. E lá dizia assim: quem ama mais ao seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, eu me sentia assim, como é que eu posso dizer? Eu me sentia indigno, né? Porque com relação a isso, o Gênesis capítulo 9, versículo 4, lá com relação ao sangue, lá é dito a Noé que ele poderia comer qualquer carne. Foi quando foi permitido que Noé comesse carne, né? Saiu da arca, aquela coisa toda. Ele poderia matar um animal, só não poderia tomar o seu sangue, comer o seu sangue. Na Levítico capítulo 17, versículo 14, se eu não estou enganado, né, fala que qualquer criatura poderia ser comida, exceto a sua alma, o seu sangue. Né? Atos capítulo 15, versículo 20, também fala sobre essa questão. Lá fala que o corpo governante da época, né, que eram os apóstolos e alguns discípulos, entre eles o meio-irmão de Jesus, Tiago, né, que inclusive tem cartas escritas na Bíblia, muito interessantes, né, e lá dizia que eles deveriam se abster de algumas coisas, né, deveria se abster de coisas estranguladas,
coisas sacrificadas a ídolos e de sangue. Né? E pesquisando essa palavra abster-se, quer dizer não fazer uso, evitar, né? Deixar de usufruir, rejeitar. Né? Então essa era a questão. E quando eu li essa parte de Mateus 10, 37, que falava sobre não ser digno, né, se a gente tivesse amor ao pai ou à mãe, mais do que a Jesus Cristo, eu fiquei balançado com isso. Eu pensava, poxa, se minha mãe estiver precisando de sangue numa emergência, eu não vou pensar duas vezes. Eu vou salvar a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, ou minha esposa, ou meu filho, ou a minha tia. Pois é, eu pensava nisso, então eu não me achava digno, né? Eu não me sentia digno de suportar tamanha prova. Eu achava que eu não era capaz. Então esse foi um dos pesos assim que mais pesaram, né, para eu deixar de ser testemunho de Jeová. Um outro motivo era que quando eu era testemunho de Jeová, eu via as pessoas que eram desassociadas e elas eram simplesmente isoladas. Elas iam para o salão do reino e ninguém falava com elas. Isso era cruel. Eu me sentia assim moído por dentro, porque acontecia de amigos que falhavam. Gente, são pecadores, são pessoas que são imperfeitas de acordo com a própria Bíblia. Ou seja, cobrar a perfeição de quem não é perfeito é complicado, né? E eles rejeitavam mesmo, não falavam com ninguém, com essa pessoa. A Bíblia inclusive diz que não deveria sentar nem na mesma mesa, nem compartilhar a mesma refeição com tal pessoa, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, lá diz que deveria ser removido do meio da pessoa esse tipo de gente que era considerada uma pessoa má, né? Que cometia um erro, né? E ele deveria ser expulso, nem deveria compartilhar uma refeição com tal pessoa. Pesado, né? Isso pesou muito para mim. Outra coisa que eu via também na religião era a hipocrisia, muita hipocrisia. Eu via a hipocrisia principalmente dos anciãos, né? Ou seja, a Bíblia fala de um exemplo, um dos motivos de explicar o fato do sacrifício de Jesus, né, ter acontecido, é que a balança de Deus ela tem que ser perfeita e ela tem que ser equilibrada, e as leis valem até para ele. É o que a Bíblia diz, né? Ou seja, como Adão, que era perfeito, perdeu uma vida humana perfeita, o último Adão, Jesus Cristo, foi o sacrifício que equilibrou a balança da justiça de Deus, né? Então, ou seja, a Bíblia ensina a imparcialidade, a igualdade entre as pessoas, né? Só que eu observava lá que essa balança de Deus não estava calibrada corretamente lá no meio das testemunhas de Jeová. Então, por exemplo, as famílias desses homens, elas não eram um exemplo. Então, por exemplo, coisas que acontecia lá, eu vi ancião que cometia abuso sexual contra menores e não ser desassociado. Eu via filhos de ancião que cometiam imoralidade sexual e não eram expulsos da congregação, eles perdiam apenas privilégios, né? Mas eles não eram desassociados. Pessoas que tinham influência, entendeu, né? Pessoas influentes na congregação não eram penalizadas pelos seus atos imorais e pelos seus crimes. Então, isso me deixou também muito insatisfeito, me deixou muito triste, né? Outra coisa também que eu vi que acontecia é que eu continuava com muitas dúvidas ainda, né? Muitas dúvidas mesmo. Eu me questionava sempre, né, sobre muitas coisas. Por exemplo, com o tempo, né, eu lia e estudava a Bíblia a fundo todos os dias, né? Eu estudava a Bíblia a fundo mesmo o tempo inteiro. Era a regra, né? Tinha a leitura, o texto diário, todos os dias era feito. Na terça-feira tinha um estudo de livro. Na quinta-feira tinha a escola do Ministério Teocrático. No domingo tinha reunião, estudo de A Sentinela, muitas e muitas revistas e livros que deveríamos ler. Inclusive tinha um programa de leitura da Bíblia anual
que era feito, né? Todos os dias tinha que fazer uma leitura. E diante da minha falta de fé, a minha fé começou a ser abalada com tanta coisa que eu via, eu comecei a ler a Bíblia de outro ponto de vista, né? Em vez de ser um fanático religioso, eu comecei a ler a Bíblia de um ponto mais cético, né? De um ponto mais com dúvida. Eu comecei a perceber, é um desafio que eu faço para vocês, comecem a ler a Bíblia desde Gênesis e analisem a personalidade do Deus da Bíblia. Analise a personalidade. Vocês vão notar, por exemplo, que o Deus bíblico, ele parece que não é a mesma pessoa. Parece que são pessoas diferentes no decorrer da história. Por exemplo, o Deus bíblico da época do Êxodo israelita, né, dos hebreus lá, do cativeiro, lá do faraó, aquela história fantasiosa gigante que a gente ouve falar do Mar Vermelho e tudo. Aquele Deus, ele era mais sanguinário. Parecia que ele queria provar alguma coisa, ele queria mostrar para alguém, ou para uma plateia, ou para outros deuses, é a minha suposição, o seu poder destrutivo. Então, algumas coisas eram punidas instantaneamente com a morte, né? Por exemplo, idolatria. Lembram do bezerro de ouro? Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, e aquelas pessoas tinham feito um bezerro de ouro para adorar, o que aconteceu? Morreram instantaneamente. Deus matou mais de milhares de pessoas naquela ocasião, né? Se você tocasse em alguma coisa do Santíssimo, que não fosse o sumo sacerdote, ou entrasse no Santíssimo, era punido com a morte. Adultério era punido com a morte. Prostituição e etc., né? Mas o Deus da época do Êxodo, ele era assim, mais sanguinário. Mas se formos comparar o Jeová da época dos reis de Israel, né? Por exemplo, Salomão adorou outros deuses, cometeu idolatria. Davi arquitetou o assassinato de uma pessoa para ficar com a mulher dele, de um cara, né? Urias, para ficar com Batseba, que era a esposa de Urias. Ele espionava a Batseba lá do palácio, né? E não aconteceu nada com Davi. Outra coisa, ele entrou também no Santíssimo, no templo. O que aconteceu com ele? Nada. Ou seja, eu percebo que os anciãos, a hipocrisia que vinha da religião já vinha de muito antes, né? Ou seja, Deus passou a mão na cabeça dessas pessoas tudinho, né? Manassés, que queimou seus próprios filhos, crianças, queimou no fogo, né? Como sacrifício para outros deuses. O que aconteceu com ele? Nada. Mas antes era punido com a morte, né? Então, isso me fez começar a ter muito mais dúvidas ainda na minha cabeça. E sem fé, conforme diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus, é impossível. Então eu não tinha como agradar a Deus com tamanha falta de fé que eu tinha adquirido, vendo tanta coisa estranha, tanta coisa absurda, né? Então eu passei a estudar a Bíblia de uma outra ótica, de uma ótica científica, cética, né? E a partir daí eu comecei a escrever alguns artigos, né? Inclusive para blogs na internet, comunidades no Orkut na época, e eram muito interessantes, né? Muitas pessoas gostavam. Se tiver algum comentário, pode falar, não tem problema. Eu não vou me chatear se fizer algum comentário depreciativo. Se quiser elogiar também pode, fica à vontade, não tem problema, tá? Se eu me sentir ofendido, eu vou xingar, não tem problema. Né? Mas eu espero que eu tenha deixado bem claro, né? Além da parte 1, nessa parte, os motivos que me fizeram deixar de ser testemunho de Jeová. Eu agradeço a todos, o vídeo já está com quase 15 minutos, né? Eu falo muito, né? Então é isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.